A história completa de Napoleão Bonaparte. A história de Napoleão Bonaparte é uma das mais fascinantes da história mundial. Nascido em 1769 em Ajaccio, na ilha da Córcega, um ano após a ilha ser incorporada à França, Napoleão nunca foi realmente francês de nascimento. Era um ajudante, um estrangeiro que se tornou o símbolo máximo do poder francês. Sua vida é uma verdadeira epopeia de ambição, genialidade estratégica e queda inevitável. Como um jovem oficial obscuro, ele se tornaria o imperador mais temido da Europa. Como um homem exilado em uma ilha remota, ele desapareceria da história. Mas entre esses dois pontos, mudaria o mundo para sempre. Esta é a história completa de um dos homens mais influentes que jamais viveu. Capítulo 1. O menino corso e o jovem soldado. Napoleão était fils de Carlo Bonaparte, um advogado ambicioso que lutava por preservar a identidade corso-face a dominação francesa. Sua mãe, Letizia, era uma mulher de força extraordinária, de quem Napoleão herdaria sua determinação implacável. Ele era o segundo filho, frequentemente negligenciado em favor do irmão mais velho Giuseppe. Esta negligência juvenil provavelmente o moldou para buscar constantemente aprovação, eventualmente, poder absoluto. Seus pais o enviaram para a escola militar francesa em idade precoce. Em Brienne-le-Château, ele enfrentou discriminação devido ao seu sotaque corso e origem humilde comparada a muitos de seus pares. Estes anos formaram seu caráter. Ele não era popular, era isolado, mas era brilhante. Seus instrutores reconheceram em Napoleão uma mente militar excepcional. Aos 15 anos, ele ingressou na École Militaire de Paris, a academia militar mais elite da França. Quando a Revolução Francesa eclodiu em 1789, Napoleão era um jovem tenente de artilharia. Como um oficial do exército revolucionário, ele demonstrou lealdade à causa da República. Sua carreira militar floresceu durante estes anos tumultuosos. Enquanto muitos da nobreza francesa fugiam ou enfrentavam a guilhotina, Napoleão abraçava a revolução, vendo nela uma oportunidade de ascensão. Sua genialidade tática começou a se manifestar em várias campanhas menores. Mas foi em 1793, durante o cerco de Toulon, que sua verdadeira brilhância militar se tornou evidente. Capítulo 2. A ascensão meteórica. No cerco de Toulon, Napoleão, então um jovem general de 24 anos, coordenou uma estratégia de artilharia que transformou o curso da batalha. Os republicanos franceses estavam enfrentando uma aliança monarquista apoiada por potências estrangeiras. Napoleão reconheceu a importância estratégica de uma colina chamada Forte l'Aiglette. Sua artilharia bem posicionada mudou o equilíbrio da batalha. Os revolucionários venceram, os monarquistas fugiram, e Napoleão foi promovido a general de brigada aos 24 anos. Este sucesso foi apenas o começo. Durante os anos seguintes, Napoleão consolidou seu poder político. Ele se tornou amigo de Augustin Robespierre, o irmão do poderoso Robespierre, e se viu brevemente sob suspeita quando Robespierre foi derrubado durante o reinado do terror. Mas Napoleão era um sobrevivente político. Ele navegou as águas perigosas da política revolucionária francesa com astúcia notável. Em 1796, aos 26 anos, Napoleão recebeu o comando do exército da Itália. Era uma força desorganizada, pobremente equipada e desmotivada. Mas em poucos meses, ele a transformaria em uma máquina de guerra formidável. Através de uma série de campanhas brilhantes conhecidas como a Campanha Italiana, ele derrotou os aliados austríacos e piemonteses em uma sucessão rápida de batalhas. Montenotte, Dego, Mondovi, Lodi, cada vitória demonstrava sua compreensão extraordinária da estratégia militar. O que separava Napoleão de outros generais era sua capacidade de compreender a manobra estratégica. Ele não simplesmente atacava seus inimigos frontalmente. Em vez disso, ele os dividiria e conquistaria. Ele colocaria seu exército entre as forças inimigas, derrotando-as em detalhes enquanto as mantinha separadas. Este princípio, conhecido como concentração de força contra inimigos divididos, se tornaria sua marca registrada. Após a campanha italiana, a Áustria foi forçada a fazer paz com a França. Napoleão negociou os termos em Campo Formido, alcançando um acordo que expandiu significativamente o território francês. Na Itália, ele reorganizou completamente o panorama político, criando repúblicas fantoche que serviam aos interesses franceses. Voltou para Paris como um herói, um general jovem que havia derrotado o antigo inimigo mortal da França, a Capítulo 3. O Egito e a ascensão ao poder supremo. Em 1798, Napoleão, buscando sempre por novas conquistas e glória, persuadiu o governo francês a financiar uma expedição militar ao Egito. O objetivo era fraco:
interromper o comércio britânico para a Índia e expandir a influência francesa. Mas Napoleão tinha ambições maiores. Ele havia lido sobre Alexandre, o Grande, e queria emular seus feitos ao conquistar o Oriente. A campanha egípcia foi um desastre militar. Embora Napoleão tenha ganho batalhas iniciais, incluindo a famosa Batalha das Pirâmides, a realidade do Oriente Médio provou ser muito diferente de seus cálculos. A frota francesa foi destruída pela Marinha Britânica na Batalha do Nilo. Os turcos otomanos, cujo território o Egito era formalmente, começaram a retaliação. Sem suprimentos vindos de casa e enfrentando doença e deserção, Napoleão se viu preso em uma campanha que havia perdido sua razão de ser. Mas Napoleão era um homem de ação extraordinária. Enquanto a campanha egípcia terminava em fracasso relativo, a situação na França havia se deteriorado ainda mais. O governo, conhecida como Diretório, era corrupto, incompetente e impopular. Os britânicos continuavam em guerra com a França. A economia estava em colapso. O povo francês estava cansado da incerteza. Em setembro de 1799, Napoleão retornou secretamente a Paris. Seus aliados políticos, incluindo Abad Sieyes, um dos homens mais influentes da França, viam nele uma solução para a anarquia política. Eles planejaram um golpe. O 18 Brumário do calendário revolucionário francês, 9 de novembro de 1799, marca o dia em que Napoleão se tornou o homem mais poderoso da França. Capítulo 4. O consulado e as reformas duradouras. Inicialmente, Napoleão foi designado como um de 3 cônsules, mas logo consolidou o poder. Em 1800, ele era efetivamente o ditador da França, ainda que formalmente compartilhasse o poder. O povo francês, cansado da anarquia, o apoiava. Para Napoleão, o poder político havia se provado quase tão fácil quanto vencer batalhas. Agora começou sua verdadeira revolução, a de transformar a sociedade francesa. Uma de suas primeiras ações foi criar o Código Napoleônico, um conjunto de lei civil que reformulava completamente o sistema legal francês. Este código aboliu privilégios feudais, estabelecia a igualdade perante a lei e garantia liberdades individuais. Embora escravismo ainda estivesse permitido em algumas colônias francesas, o código foi revolucionário para sua época. Seus princípios influenciaram sistemas legais em toda a Europa e América Latina. Napoleão também assinou o Concordato de 1801 com a Igreja Católica. Durante a Revolução, houve conflito massivo entre o governo francês e a Igreja. Muitos clérigos foram executados. Napoleão, um homem de pragmatismo político, reconheceu que fazer paz com a Igreja poderia consolidar seu poder. O Concordato reestabeleceu a Igreja Católica na França, enquanto mantinha o controle estatal sobre a nomeação de bispos. Foi um compromisso astuto que trouxe estabilidade religiosa. Durante o consulado, Napoleão também iniciou um programa de obras públicas. Ele construiu estradas, canais e infraestruturas. Ele criou instituições educacionais, incluindo a Escola Politécnica. Ele estabeleceu o Banco da França. Estas ações moldaram o Estado moderno francês. Mesmo depois de sua queda, estas instituições permaneceriam. Seu legado administrativo provou ser tão duradouro quanto seu legado militar. Enquanto consolidava o poder interno, Napoleão não esquecia da guerra. Em 1800, ele enfrentou novamente a Áustria. A campanha dos 100 dias na Itália, na verdade de maio a junho de 1800, culminou na Batalha de Marengo, uma vitória tensa que assegurou o domínio francês na Itália. A Áustria foi novamente forçada a fazer paz. A Grã-Bretanha, sempre em oposição aos planos napoleônicos, também fez paz brevemente através do Tratado de Amiens em 1802. Capítulo 5. O Império e o domínio da Europa. Em 1804, a paz com a Grã-Bretanha se esfarelou. Novamente em guerra, Napoleão viu uma oportunidade. Em maio, ele proclamou a si mesmo imperador da França. Isso foi um choque. A revolução havia destruído o antigo regime monárquico. Agora seu herói era um imperador. Mas Napoleão justificava isto como uma consolidação necessária de poder durante tempos de guerra. Além disso, ele havia reorganizado a sociedade de forma que o novo império era diferente do antigo. A nobreza havia perdido seus privilégios feudais. O sistema legal baseava-se em igualdade formal. A guerra de coalizão continuou. A Grã-Bretanha, nunca intimidada por Napoleão, continuava lutando. Ela formava alianças com outras potências europeias. A Áustria, a Rússia e a Prússia ocasionalmente se aliavam contra a França. Napoleão precisava destruir estas coalizões. Seu método era claro:
vencer batalhas majestosas que quebrassem a vontade política de seus inimigos de continuar lutando. A Batalha de Austerlitz em dezembro de 1805 é considerada pela maioria dos historiadores militares como o pico da genialidade tática de Napoleão. Ele enfrentava uma coalizão russo-austríaca maior numericamente. Aparentemente em desvantagem, Napoleão deixou seu flanco direito fracamente defendido. Os russos e austríacos, acreditando que havia uma oportunidade, lançaram seu ataque principal ali. Neste momento, Napoleão quebrou seu centro, dividindo o exército inimigo em duas metades. Enquanto o exército inimigo estava dividido, sua cavalaria sob o Marechal Bernadotte varreu um lado, e sua infantaria destruiu o outro. A vitória de Austerlitz eliminou a terceira coalizão. A Áustria fez paz, a Rússia reatou com a Europa Ocidental, e a Prússia foi humilhada. O domínio de Napoleão sobre a Europa continental estava estabelecido. Ele criou a Confederação do Reno, a qual incluía estados alemães que reconheciam sua supremacia. Alguns historiadores datam o início do nacionalismo moderno a este período, a resposta dos povos europeus ao domínio e uniformização impostos por Napoleão. Capítulo 6. A queda e o exílio. Em 1812, Napoleão cometeu o que muitos historiadores veem como seu maior erro. Ele invadiu a Rússia com uma grande armada de aproximadamente 600 mil homens. Seus objetivos eram destruir o poder militar russo e fazer a Rússia aceitar a hegemonia francesa. Mas a Rússia não era a Áustria ou Prússia. Sob o Tsar Alexandre I, os russos recuaram estrategicamente, destruindo seus próprios suprimentos para que Napoleão não pudesse viver da terra. Eles esperaram pelo inverno. Quando chegou o inverno russo, foi catastrófico para o exército de Napoleão. Temperaturas caíram abaixo de 30 graus Celsius. Os soldados não possuíam equipamento adequado para este clima. As linhas de suprimento se quebraram. Doenças como tifo e desenteria mataram tantos homens quanto o frio e o combate. Quando Napoleão e os resquícios de seu exército retornaram à França, apenas cerca de 100 mil homens dos originais 600 mil ainda estavam vivos. Esta derrota foi o ponto de virada. As potências europeias, encorajadas pela vulnerabilidade de Napoleão, se uniram contra ele. A sexta coalizão foi formada entre Rússia, Prússia, Áustria e Grã-Bretanha. Em 1813, na Batalha de Leipzig, conhecida como a Batalha das Nações, Napoleão foi derrotado em combate direto. Sua retirada da Alemanha foi inevitável. Em 1814, os aliados entraram em Paris. Napoleão foi forçado a abdicar. Os franceses restauraram a monarquia Bourbon sob Luís XVIII, o irmão do rei executado Luís XVI. A grande potência que havia dominado a Europa por 15 anos estava derrotada. Napoleão foi exilado na ilha de Elba, uma pequena massa de terra no Mediterrâneo. Capítulo 7. Os 100 dias e o fim. Mas Napoleão não estava terminado. Em março de 1815, com uma pequena força de fiéis, ele escapou de Elba e retornou à França. Durante os 100 dias seguintes, sua lendária habilidade militar foi testada novamente. Embora enfraquecido, ele ainda inspirava temor e reverência em seus seguidores. Muitos dos generais de Luís XVIII rapidamente trocaram de lado, preferindo servir ao imperador retornado do que ao rei restaurado. Em 20 de junho de 1815, Napoleão foi novamente derrotado. A Batalha de Waterloo foi o fim definitivo. Ele enfrentou uma coalizão de britânicos, holandeses e prussianos. Embora tenha tido seu exército bem posicionado, um atraso na chegada das munições prussiana, combinado com erros táticos, levou a seu desmembramento. Quando a cavalaria prussiana chegou no flanco, tudo estava perdido. Epílogo. Após Waterloo, Napoleão foi exilado para Santa Helena, uma ilha remota no Atlântico Sul, longe de qualquer potência continental. Aqui, ele passou seus dias finais escrevendo, refletindo e, dizem alguns, revisando sua história. Ele morreu em 1821, aos 51 anos. Seu legado é complexo. Para alguns, ele foi um tirano que trouxe guerra e morte. Para outros, foi um homem que estabeleceu leis civis modernas, aboliu o feudalismo em partes da Europa e criou um Estado administrativo eficiente. A verdade provavelmente combina ambos os aspectos. Napoleão Bonaparte mudou a história do mundo. Suas guerras mataram milhões. Suas reformas transformaram sociedades. Sua ascensão e queda revelaram as possibilidades e limites do poder individual. A história completa de Napoleão não é apenas a história de um homem. É a história de uma era, a era em que o mundo moderno nasceu das chamas de ambição militar e visão administrativa.
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se em nosso canal para mais vídeos e documentários de história.